Olá, gente, graça e paz. Elad aqui, tudo bom? Eu estou meditando esses dias no meu tempo a sós com Deus no livro de Isaías, como eu já falei em vídeos passados. E a gente finalmente chega no capítulo 6, que é um capítulo riquíssimo. Não teria como eu abranger num vídeo curto um capítulo tão rico de mensagem, né? Seriam pregações e mais pregações a esse respeito. Mas vamos ler aqui rapidamente e tirar algumas lições para a nossa meditação de hoje. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Então, já nesse primeiro versículo, a gente tira uma lição aqui. O que acontece? Isaías ele vê a figura de um rei num trono. Então, Deus é espírito. A palavra de Deus vai dizer que Deus é espírito. Então, aqui não pode ser Deus Pai. Aqui é uma manifestação que a gente chama de cristofania, uma manifestação do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Por quê? Porque das três pessoas da divindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o único que possui corpo é Jesus. Então Isaías, quando ele vê um rei sentado sobre um trono, essa pessoa que ele vê é Jesus Cristo. O texto continua, em torno dele posicionavam serafins. Cada um dele tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é Yahweh dos exércitos, eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Então aqui Santo, Santo, Santo é aquela figura de linguagem no hebraico que é o superlativo no português, é como se fosse santíssimo, ou santíssimo, se existir essa palavra, né? É a demonstração, a manifestação, a declaração de que esse Deus é a excelência da santidade, é o extremo, é o máximo de santidade que pode existir, está na pessoa de Deus. Ao som de suas vozes, verso 4, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a gente percebe que em Isaías, algo que devia acontecer com cada um de nós quando nós nos colocamos na presença de Deus, que é o reconhecimento da nossa condição de pecador. Nós, na presença de um Deus Santo, por melhor que fôssemos ou sejamos, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E Isaías aqui, ele reconhece o seu estado de pecador e não apenas isso, ele se coloca como um representante do seu povo. Então veja aqui que ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías aqui, ele assume para si também um papel de mediador, de certa forma, da sua nação. De dizer, não, eu sou um representante do meu povo, eu carrego em parte a culpa do meu próprio povo, tá certo? Verso 6, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me, vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aqui tem algumas coisas interessantes a respeito desses versículos que eu li. Em primeiro lugar, Deus ele faz uma pergunta, Cristo ele faz uma pergunta aparentemente retórica, mas perceba que Deus nunca faz perguntas retóricas. Deus não é o Deus de perguntas retóricas. Deus, ele quando faz uma pergunta, ele exige uma resposta minha e uma resposta sua e uma resposta de Isaías. E é interessante porque aqui, quando a gente faz uma pergunta retórica, meio que a gente não espera uma resposta, ou a gente faz, como se a gente estivesse falando da boca para fora, ou falando com os nossos botões. É interessante que aqui não há uma plateia. Deus está falando a Isaías. Então, se você faz uma pergunta a um interlocutor, você já espera que aquela pessoa lhe responda. Isso é óbvio, né? Então, Deus faz uma pergunta. Como assim quem eu enviarei? Só tem uma pessoa na frente dele, de Deus, né? Deus, eu posso enviar você? É mais ou menos isso a pergunta que ele quer dizer, né? E eu acho interessante porque Isaías, ele não se prende à sua condição de pecador para dizer, não, Deus, eu não posso ser enviado porque eu sou pecador. Não, Deus, eu não posso ser enviado porque eu sou homem de lábios impuros. Ele reconhece a sua condição de pecador, é purificado pelo próprio Deus e aí ele se coloca à disposição em prontidão para ser enviado. E isso deve ser uma lição para nós também. Que a nossa condição de pecador não seja impeditivo de nós não respondermos à voz de Deus, é o chamado de Deus. Quando Deus nos chama, ninguém pode
dar desculpa esfarrapada até certo ponto. Ah, não, eu não posso ir porque eu sou pecador. Não, meus irmãos, todos somos pecadores. Se ninguém for fazer a obra deixar de fazer a obra de Deus, se ninguém for fazer a obra de Deus porque é pecador, a obra de Deus não vai ser feita. Porque todos somos pecadores. Tá certo? O que acontece é que a gente não pode nos deixar vencer pelo pecado, não podemos levar uma vida cujo estilo de vida seja um estilo de vida de pecado, tá certo? Lá, 1 João vai falar sobre isso, que aquele que diz que não tem pecado, nisso já peca, né? Porque está mentindo. E nós temos um advogado que é fiel e justo, que é o próprio texto de João vai falar também, né? Que é capaz de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas tem outra coisa interessante aqui, que eu acho interessante a respeito desse texto de Isaías 6, que a gente vê aqui, há uma mudança na maneira de falar. Diz aqui no verso 8, em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Aqui é a primeira pessoa. Quem irá por nós? Aqui já é a primeira pessoa do plural, era a primeira pessoa do singular, agora a primeira pessoa do plural. E aqui para mim tem uma coisa interessante, porque a gente pode imaginar que quando ele fala que quem há de ir por nós, ou quem irá por nós, Deus está se referindo a ele e ao seu séquito de serafins, que está falando aqui nos versos anteriores. Mas eu não consigo enxergar dessa forma. E eu digo isso por quê? Em primeiro lugar, lá no Gênesis, quando Deus vai fazer a criação do homem, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não cria o homem à imagem e semelhança dele e dos anjos. Deus cria a sua imagem e semelhança, na sua pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito embora a Trindade esteja descrita no Antigo Testamento de maneira muito superficial, subliminar, digamos assim, a gente vê isso mais detalhadamente no Novo Testamento, mas já há a manifestação de Deus como um Deus plural, pluripersonal no Antigo Testamento. E essa forma de mudança de primeira pessoa do singular para primeira pessoa do plural é uma maneira como eu enxergo, nesse e em outros textos, como esse que eu falei de Gênesis, essa pluripersonalidade de Deus ser um único Deus, uma única divindade, por isso nós somos monoteístas, que é constituído de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá certo? Mas há outra razão porque eu entendo que não são serafins. Por quê? Porque os anjos como seres celestiais, eles não têm autoridade para estar mandando na gente. Tá certo? Quem manda na gente é o próprio Deus. Voltando aqui, os anjos, como eu estava falando, são mensageiros de Deus, são enviados, mensageiros. Eles não mandam na gente. Tá certo? Eles são ferramentas de Deus. Então, nesse sentido, eu não consigo enxergar quem há de ir por nós ou quem irá por nós como Deus incluindo os seus anjos, os seus serafins, nessa autoridade de enviar, digamos assim, né? E aí eu faço menção ao texto de Efésios 3, lá no verso 8 em diante, que diz assim, Paulo falando, né? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Presta atenção agora. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Então, esse texto de Efésios 3, lá por volta do verso 8 até o verso 10, está falando que a graça de Deus manifestada por meio de Paulo, por meio da igreja, por nosso meio, é para tornar conhecida essa graça, esse mistério da graça de Deus aos principados e autoridades nas regiões celestiais, que são os anjos. Então, os anjos, eles não são... Eles são mensageiros, eles são servos de Deus, né? Eles são enviados, e no que diz respeito à igreja, eles são espectadores, eles assistem à igreja como se estivessem assistindo uma novela, com perdão da pobreza da minha metáfora, tá? Então eles não mandam na gente nesse sentido, tá certo? Eles são espectadores da obra de Deus que é feita por meio da igreja. Então, nesse sentido, eu entendo esse texto de Isaías como sendo o próprio Deus, na sua pluralidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, enviando o profeta Isaías. E aí, só para concluir, para não ficar muito longo esse vídeo, né? Isaías, ele responde prontamente no verso 8, né? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Aí Deus continua falando com Isaías, verso 9. Ele me respondeu, vai e dize a este povo, podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais percebereis. Embota o coração deste povo, torna esta gente incapaz de escutar os seus ouvidos e tapa-lhe os olhos. Que essas pessoas não enxerguem com os olhos, não consigam ouvir mediante os ouvidos e não possam entender com o coração, a fim de que não recebam a conversão e se tornem sãs. E aí você olha para esse texto e acha estranho. Como assim, Eliade? Isaías vai pregar para um povo que não vai acreditar? É isso mesmo. É isso mesmo. O ministério de Isaías foi um ministério que, olhando pelos olhares humanos, seria um ministério que nós consideraríamos um fracasso. É um ministério onde Isaías iria pregar e as pessoas não iriam se arrepender, não iriam se converter. É o oposto do ministério de Jonas. É engraçado, Jonas ele vai pregar a Nínive com muito contragosto, enfrentando toda aquela situação que a gente sabe de ser engolido por um peixe e tudo mais. Ele vai, prega e se revolta porque as pessoas se arrependem. É engraçado isso, né? Engraçado nada, né? Mas enfim, Isaías já é o contrário. Isaías quer pregar, quer que o povo se arrependa, mas ele recebe de Deus uma missão impossível. A missão que ele vai pregar e o povo não vai se arrepender. E aqui cabe trazer uma verdade. O evangelho, que é as boas novas, ela é como se fosse uma moeda. E a moeda ela tem dois lados. Um lado que é a má notícia e um lado que é a boa notícia. Você precisa apresentar a má notícia para que as pessoas entendam que aquela boa notícia é verdadeiramente boa. O evangelho, ele é como perfume para os que estão sendo salvos, mas como cheiro de carniça para os que se perdem. O evangelho, ele serve para amolecer o coração do eleito, mas para endurecer o coração daquele homem que já é predisposto à rebeldia. Simples assim. Então, o ministério de Isaías foi bem sucedido no sentido espiritual, no sentido da obediência. Ele foi obediente a Deus. Nesse sentido, bem sucedido. No olhar humano, mal sucedido. Por quê? Porque não gerou arrependimento nas pessoas, não gerou conversão. Tá certo? Mas aí que tá. O nosso propósito, como servos do Senhor, é obedecer a Deus, sermos fiéis à sua palavra, à sua voz, ao seu chamado. A pergunta, a quem enviarei? E aí nós diremos, envia-me a mim, Senhor. O resultado é com Deus. Nós não podemos operar no nível de sermos pragmáticos. É do Espírito Santo o convencimento, é o que diz a palavra, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? O nosso papel é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, sermos fiéis na pregação da palavra de Deus. Obedecer a Deus, sermos fiéis nessa obediência, tá certo? E essa era a reflexão que eu tinha para fazer hoje no livro de Isaías, capítulo 6. Existem outras lições que poderíamos tirar aqui. Quem sabe outro dia eu faço outro vídeo a esse respeito. Então, meu desafio, meu irmão, é que você não se deixe estagnar, não se deixe paralisar pelo seu pecado, mas que você possa se reconhecer como eu reconheço a minha condição de pecador, clamando por Deus misericórdia e intrepidez para que Deus nos ajude a irmos, a respondermos com sim ao seu chamado. Amém? Deus nos abençoe.